Capítulo 326, Perigo. Tradução, jingle revisão, Hazel. A cordilheira do misterioso e sombrio era íngreme e enorme. Diversas figuras a varriam e se dispersavam ordenadamente, formando fracamente a forma de uma grande formação e cercando o topo da montanha. Essas figuras estavam muito bem escondidas, e suas horas foram intencionalmente suprimidas ao mínimo possível. No entanto, pela habilidade dessas pessoas, todos eles eram claramente bastante poderosos. Além do mais, todos eles vestiam as mesmas roupas e no peito deles, tinham um emblema de um esqueleto cinza. Esse era o símbolo do culto do fantoche fantasmagórico, e evidentemente, todas essas pessoas eram praticantes daquele culto. Já estava anoitecendo e um sol vermelho sangue estava suspenso no céu, emitindo raios que davam fracos calafrios enquanto envolviam a enorme cordilheira do misterioso e sombrio. Os praticantes do culto do fantoche fantasmagórico silenciosamente se esconderam nas folhagens densas, tendo certeza de não fazer o menor dos barulhos. Aparentemente, eles pareciam estar caçando alguma coisa. Todos me escutem, tenham cuidado. Nós estamos atrás dessa besta demoníaca desgraçada por quase meio ano. Desta vez, nós vamos capturá-la. Na floresta, um ancião do culto do fantoche fantasmagórico disse severamente para os praticantes do culto do fantoche fantasmagórico atrás dele: quem quer que estrague essa missão, Ramf, o líder da seita, irá culpá-lo e ninguém será capaz de salvar essa pessoa. Entendido? Sim, ancião. Após ouvirem isso, os praticantes do culto do fantoche fantasmagórico responderam apressadamente em voz baixa. Quando ele viu isso, o ancião do culto do fantoche fantasmagórico acenou com sua cabeça com satisfação. Ele balançou suas mãos e instruiu: tenham certeza de que suas posições na formação estejam corretas. Quando chegar a hora, ativem imediatamente a formação e cubram esse topo da montanha. O líder da seita e o resto chegarão em instantes. Nessa hora, aquele animal com certeza será incapaz de escapar. Após ouvirem essas palavras, os praticantes do culto do fantoche fantasmagórico rapidamente se dispersaram e ordenadamente entraram na floresta, cada um tomando seu lugar oculto. Uma vez que seja dado o sinal, eles iriam imediatamente começar e completar esse plano perfeito. Ao mesmo tempo, situações similares estavam acontecendo ao longo de todo o topo da montanha. Pelas tropas despachadas pelo culto do fantoche fantasmagórico desta vez, esta besta demoníaca era extremamente importante para eles. Vários praticantes de pé em um certo ponto na montanha. Um desses praticantes era o líder do culto do fantoche fantasmagórico que tinha forçado Lindó a entrar na fenda misteriosa do Sombrio, Techá. Atrás dele, os anciãos da esquerda e direita o seguiam de perto. Líder da seita, nós gastamos um mês antes de nós finalmente sermos capazes de determinar alguns dos hábitos dessas criaturas cruel. Esse topo de montanha é o seu esconderijo favorito. Contanto que nós esperemos aqui, aquela criatura definitivamente irá caminhar direto para a nossa armadilha. Nesse momento, o ancião da esquerda estava sorrindo na direção de Techá enquanto ele explicava. Se essa criatura escapar de nós de novo, desta vez, vocês dois terão deixado o seu líder da seita muito desapontado. Nesse meio ano, muitos dos meus praticantes do culto do fantoche fantasmagórico foram mortos por essa criatura. Se nós formos incapazes de subjugá-la de novo, como pode o orgulho do meu culto do fantoche fantasmagórico ainda existir? A expressão de Techá era fria como gelo enquanto ele dizia friamente. Além do mais, aquela criatura tinha entrado na fenda misteriosa do Sombrio com Lindó. Ela pode saber onde o tesouro está, portanto, não importando o que, nós não podemos deixá-la escapar.
Após ouvir isso, os anciãos da esquerda e direita soltaram uma risada amarga quando eles responderam: líder da seita, a força daquela criatura aumentou consideravelmente ao longo desse meio ano, se confrontada sozinha, até mesmo nós dois não podemos fazer nada sobre isso. Além disso, sua velocidade é incomparavelmente distinta, nós não temos chances de alcançá-la. Desta vez, a teia inescapável já está posicionada. Assim que ela aparecer, aquela besta não terá chance alguma de escapar. Um olhar sinistro e cruel brilhou fracamente nos olhos de Teshá. Ele encarou o céu e venenosamente disse: essa criatura continua indo contra o meu culto do fantoche fantasmagórico, fazendo o meu culto não ter paz. Parece como um plano de vingança daquele pirralho Lindó. Mesmo se for isso, depois de nós a capturarmos, eu irei extrair seu espírito demoníaco e refinhá-la em um fantoche de besta demoníaca. Eu terei certeza de deixar todos saberem, que após ofender este líder da seita, eu farei até mesmo um mero animal desejar que estivesse morto. Teshá claramente odiava Lindó até os ossos. Apesar deles terem procurado por mais de meio ano, não existiam quaisquer novidades sobre ele. Mas o ódio no coração de Teshá não diminuiu nem um pouco. Desde que ele não pôde encontrar Lindó, ele iria capturar essa criatura e impiedosamente torturá-la para liberar um pouco do ressentimento em seu coração. Enquanto eles observavam o olhar sinistro de Teshá, os anciãos da esquerda e direita tremeram de medo e não mais ousaram falar. Eles sabiam que apesar de meio ano ter se passado e Lindó já tinha provavelmente se tornado um cadáver dentro da fenda misteriosa do Insombrio, a fúria e o ódio no coração de Teshá ficava cada vez mais forte. Agora que eles tinham encontrado algo relacionado a Lindó após muita dificuldade, eles não deixariam ela partir tão facilmente, mesmo se fosse apenas uma besta demoníaca. Quando as tropas do culto do fantoche fantasmagórico se esconderam completamente nesta montanha íngreme, o céu começou a escurecer e ventos frios sopravam pelo céu com um som de rugido. Não muito depois do céu ter escurecido, um rugido baixo de tigre de repente ecoou pela montanha. O rugido estava repleto com uma força única, e sob essa força, diversas bestas demoníacas na cordilheira do misterioso e insombrio soltaram pequenos rugidos de medo em resposta. Uá! O rugido do tigre ressoou continuamente, quando um flash vermelho varreu da borda do céu e em uma velocidade surpreendente, bateu suas gigantescas asas escarlate conforme ela aparecia no céu sobre o topo da montanha. A luz escarlate gradualmente desapareceu, revelando o enorme corpo dentro. A dura de escama vermelho sangue protegia seu corpo, refletindo uma luz sangrenta sob o brilho do luar, fazendo ela parecer uma criatura sanguinária. Além do mais, uma grande piton escarlate ficava nas costas do tigre, sibilando enquanto uma aura extremamente gélida transbordava dela. Se Lindó estivesse ali, ele estaria bastante surpreso com essa aura gélida, porque ela era completamente a mesma do mais aterrorizante tifrio do fim da terra dentro da fenda misteriosa do Insombrio. Atualmente, as pupilas triangulares da gigante Piton Escarlate estavam repletas com uma luz gelada enquanto atentamente observava a montanha abaixo. Essa figura incomparavelmente familiar era Xiao Ouyan, que tinha sido separado de Lindó pelo caos dentro da fenda misteriosa do Insombrio. Xiao Ouyan batia suas asas escarlate conforme seus olhos varriam a montanha abaixo. Embora estivesse tão quieto quanto antes, ele não sabia o porquê, mas ele fracamente sentiu um pouco de perigo. Após viver com Lindó por bastante tempo, ele parecia ter sido infectado pela cautela daquele companheiro. Conforme sua força aumentava, a inteligência de Xiao Ouyan também tinha se tornado cada vez maior. Por exemplo, ele sabia que quem tinha forçado Lindó a ir para aquela terra da morte foi o culto do fantoche fantasmagórico.
Portanto, após escapar da fenda misteriosa do Yin Sombrio, ele imediatamente se transformou em um avatar de vingança. Ao longo do último meio ano, muitos praticantes do culto do fantoche fantasmagórico tinham perdido suas vidas sob seus dentes afiados. Rugido. Xiao Ouyan hesitou no céu por um tempo antes de finalmente descer lentamente. Contudo, enquanto ainda havia alguma distância entre ele e o solo, o sentimento de perigo imediatamente se intensificou. Ele instantaneamente sacudiu suas asas, se transformando em um raio sangrento de luz enquanto ele fugia deste lugar. Ativar a formação. Ainda assim, logo quando Xiao Ouyan estava prestes a fugir, um grito gelado subitamente soou no topo da montanha. Incontáveis pilares de poder Yuan rapidamente subiram aos céus, se transformando em uma barreira circular de luz que cobria completamente o céu acima do topo da montanha. Estrondo. O corpo de Xiao Ouyan se chocou na barreira de luz, sacudindo-a enquanto violentas ondas de choque surgiram, mas ele ainda era refletido de volta. Apesar de seu poder ter aumentado substancialmente ao longo deste meio ano, o culto do fantoche fantasmagórico desta vez estava determinado a ganhar visto que a quantidade de praticantes despachados era bastante alta. Ramf, criatura maldita, deixe-me ver para onde você pode escapar agora. Enquanto Xiao Ouyan estava preso, Tesha andou para a frente. Atrás dele, não estavam apenas os anciãos da direita e esquerda, mas também vários anciãos do culto do fantoche fantasmagórico. Rugido. Ao avistar Tesha, uma intenção assassina enfurecida instantaneamente brilhou através dos olhos de Xiao Ouyan. Evidentemente, ele se lembrava profundamente desse assassino que tinha forçado Lin Do a entrar na fenda misteriosa do Yin Sombrio. Imediatamente, suas asas ensanguentadas se agitaram quando uma energia escarlate explodiu, se transformando em lâminas carmesim que preencheram o céu e atravessaram o ar rapidamente na direção de Tesha. Quando ele viu o ataque de Xiao Ouyan, Tesha soltou uma risada sinistra. Casualmente balançando sua mão, vigoroso poder Yuan se condensou em uma parede na frente dele, bloqueando completamente as lâminas carmesim. Criatura, culpe o fato de que você escolheu o mestre errado. A mão de Tesha se esticou conforme uma montanha enorme de poder Yuan tomou forma sobre Xiao Ouyan antes de impiedosamente ser jogado para baixo. Estrondo. A montanha de poder Yuan se chocou fortemente contra o corpo de Xiao Ouyan. Aquela força feroz fez com que Xiao Ouyan emitisse um uivo de dor. No entanto, antes dele poder contra-atacar, os anciãos do culto do fantoche fantasmagórico atacaram simultaneamente. 10 vigorosos poder Yuan sem iguais se transformaram em correntes de poder Yuan, voando pelos céus e prendendo diretamente os 4 membros e as asas de Xiao Ouyan. Rugido. Com seu corpo acorrentado, Xiao Ouyan lutou freneticamente. Onda após onda de uma selvagem energia escarlate sem fim jorrou, fazendo aparecer rachaduras nas correntes de poder Yuan. Criatura, você ainda ousa resistir. Ao ver isso, a expressão de Tesha se endureceu quando outro soco voou. Uma força feroz de poder Yuan colidiu pesadamente no corpo de Xiao Ouyan, fazendo algumas escamas escarlates racharem e se partirem ao meio enquanto ele soltava um choro miseravelmente. No fim, seus olhos de tigre lentamente se fecharam quando ele entrou em um estado inconsciente. Vão, tragam ele de volta. 3 dias depois, eu irei torturar esta criatura na frente de todos e refinhá-la em uma marionete de besta demoníaca. Eu quero que todos saibam que mesmo uma besta irá pagar suas dívidas 100 vezes por ofender o meu culto do fantoche fantasmagórico. Encarando o inconsciente Xiao Ouyan, um sorriso maldoso instantaneamente passou no rosto de Tesha. Com um aceno de sua mão, ele se virou enquanto uma risada cruel ecoou sobre os céus.
Lindó, se você continua vivo, na próxima vez que nos encontrarmos, eu irei usar o fantoche de besta feita da sua besta demoníaca para matá-lo, haha. Nas profundezas da fenda misteriosa do Insombrio, um buraco negro lentamente girava sobre a fonte de ti frio do fim da terra. No buraco negro, uma figura silenciosamente sentada como um velho monge. Soco! De repente, os olhos firmemente fechados da figura abruptamente se abriram. No instante em que isso ocorreu, uma aura extremamente esmagadora se desprendeu de seu corpo como uma tempestade.